Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso podcast Os Cegos. Vamos gravar mais um episódio hoje. Estamos aqui trazendo mais uma história real de uma galera que teve dificuldade, mas que não enxergou os desafios, as adversidades e aí venceu. Ou seja, seguiu firme no propósito. E essa mensagem é para você que está nessa correria também. Já deu tudo certo. Seja bem-vindo, Marcos Alexandre. Muito obrigado. Tamo aí, vamos conversar, né? Vamos nessa. Qual é a sua função hoje, meu camarada? Hoje eu sou terceiro sargento do Exército Brasileiro. Ingressei pela ESA, né, pela Escola de Sargento das Armas, um concurso que eu fiz lá em 2021. E aí ingressei em 2022 e tô nessa batida até hoje aí. Então, show de bola. Nosso objetivo vai ser justamente isso, mostrar a sua caminhada. E aí a gente já sabe que não começou dessa forma, né? Vamos começar lá desde o início, com bastante calma pra galera entender como é que funcionou todo a sua rota aí, né? O seu esquema aí de estudos e dedicação principalmente, né? É isso aí. Vamos nessa. Fala aí como é que era o seu esquema de estudo, como é que despertou essa situação inicial ali em você, se tinha alguma referência. Então, a grande verdade é que, assim, o meu estudo, ele começou no 9º ano ali, basicamente, que acendeu essa luzinha pro estudo pro concurso militar, no caso, né? Porque, como referência, já que você perguntou aí, eu tive sempre minha referência como meu tio. Meu tio, ele é fuzileiro naval e tudo mais, já aposentou, já reformou. Mas eu tinha ele como uma referência de vida. Que eu achava muito maneiro essa ideia de passar o tempo todo fora de casa, e meu tio sempre trocava de carro, então eu falava, caraca, é isso aí que eu quero ser. Então foi muito nessa referência de viajar, das histórias que ele contava no quartel. Então lá no 9º ano eu prestei meu primeiro concurso, que foi o concurso da EPK. Só que no 9º ano eu tinha 14, 13 anos, então assim, eu nem tinha noção do que era estudar, né? E aí fiz esse concurso, tomei ferro, não passei. E entrei no ensino médio. Aí no ensino médio eu fiz ensino técnico em edificações ali. Beleza, fiz os 3 anos. E aí no 3º ano surgiu essa luz em mim de novo, de pô, tem que estudar para concurso pra conseguir alguma coisa na vida, né? Porque... Aí só para ressaltar aqui, porque eu conheço essa peça aqui desde o 9º ano e não queria nada. Você Verdade. que não quer nada, esse vídeo é para você também. Ele não falou aqui que ele não passou porque ele não quis nada, mas ou seja, se não plantou, não colheu, né? Mas enfim, pode seguir. É exatamente isso aí, né? Maturidade também, né, o cara? Então, ele nem tinha noção da vida. E aí no 3º ano eu comecei a prestar esse concurso aí pra ESA. Só que assim, volto a dizer, era nessa mesma ideia, assim, eu queria, mas não queria ao mesmo tempo, porque eu imaginava que passar no concurso era a mesma coisa que estudar para um concurso de escola. Então eu lembro que antes de eu fazer essa primeira prova, eu ia pro cursinho ali e tudo mais, fazia curso, mas chegava em casa eu nem pegava no caderno, entendeu? Eu só, sei lá, queria saber de jogar bola, de Botafogo e LOL e videogame, qualquer coisa assim, e achava que aquilo ali eu ia passar no concurso. Fiz a primeira prova e de 40 questões, se eu não me engano, acertei 22 ou 21. Algo irrisório que é impossível passar nessas condições, né? Aí do 2º ano, o cara já vai ganhando uma maturidade. No 2º ano já comecei a estudar direitinho, aí o camarada vai entendendo como que estuda ali. Passei, só que eu passei majorado. Aí, no fim de tudo, ficou faltando 5 camaradas ali pra eu conseguir passar. E aí, no meu 3º ano, já com a bagagem desses 2 anos de estudo, na verdade, de 1 ano de estudo, né? Eu consegui lograr êxito e consegui passar até bem na prova, assim, né? Mas foi um caminhozinho, foi um processo. Só pra galera entender, né, quem não é da área do concurso, majorado é quando você, teoricamente, é aprovado no concurso pela média, vamos dizer assim, né? Você tá dentro das vagas, só que você tá fora das relações das vagas oficiais ali, né? Você Exatamente. fica na lista de espera, Isso né? aí. O camarada é até aprovado no concurso, só que ele fica esperando ser chamado, né? Então tem aquele processo ali de desligamento, que normalmente dura 2 semanas ali no concurso da ESA. E aí quem pedir pra ir embora nessas 2 semanas, vai chamando o pessoal que tá na lista de espera. Sim, só pra recortar rapidinho, você falou que fez curso técnico, né? Fiz curso técnico. Mas aí já tava no ensino médio. Aí você fez concomitante? Isso aí. Aí você fez em qual local? Fiz já em Bento Ribeiro, no Colégio CT Instituição CT ali, que é o Edificações junto com o ensino médio, né? E aí fiz 3 anos disso, até gostava da área, porque comecei a gostar de matemática ali, né, nesse processo aí. Mas vi que não era aquilo ali que eu queria seguir na minha vida, né? Eu sempre quis ser militar justamente por ter esse estilo de vida parecido com o do meu tio, ou enfim, querer chegar nesse estilo de vida aí. E a referência do teu tio, como você falou, né, no início, e com relação a ele, como é que ele lidava com você, tipo, querendo, mas cagando, né? Tipo assim, não estudando certo, ele te dava alguns toques, enfim, te dava algum aperto nesse sentido. Então, eu que ia mais pro meu tio, assim, pra falar com ele, pô, tio, como que o senhor fazia, não sei o quê, como que estuda nisso aqui. Porque meu tio, é o que eu tô falando, meu tio, ele era fuzileiro naval, né? O fuzileiro naval, querendo ou não, ele não tem uma rotina de ficar dentro de casa e tudo mais. Meu tio viajava muito, meu tio saía muito em missão.
Então, sobre estudo, assim, a gente não conversava bastante. Só quando ele tava em casa, que ia lá, meu tio era crânio em matemática, é até hoje, na verdade, né? Então ia lá, pô, tio, como que faz essa questão aqui, não sei o que, e ele me explicando. E mais que eu conversava com meu tio mais era questão de curiosidade do que acontecia dentro do quartel. E aí, toda vez que ele me contava alguma coisa, meu olho brilhava e falava, caraca, mano, é isso aí que eu quero ser de ajuda. Maneiro, assim, mas nessa situação de referência, quando você fala em relação ao seu tio, da sua galera ali, assim, algum amigo, tirando o seu tio que é bem mais velho, né, algum primo, alguém também seguiu essa situação, assim, você começou a andar no meio da galera que também queria, porque isso faz muita diferença, né? A gente sabe que o meio importa muito, e às vezes você tá, de repente, perdido, só que tu tá num grupo da galera que tá estudando. E aí você começa a ficar ligado que, ó, se eu não começar a estudar, a galera vai me excluir, enfim, eu vou perder minhas amizades. E chegou a acontecer a situação contigo também? Pô, legal, tu bateu num ponto muito bom e que eu prezo muito. Inclusive, eu tava falando essa situação no meu pelotão lá, né? Que eu procuro ter essa conversa sobre a questão de ter referências. Meu tio era referência máxima pra mim, tanto meu tio quanto minha mãe, né? Que minha mãe também é concursada e tudo mais. Mas aí, logo depois, quer dizer, logo, assim, próximo a mim, né? Quem eu vi passando foi meu primo, que passou no concurso de aprendiz de marinheiro. E eu lembro que quando meu primo passou, eu falei assim, caraca, meu primo tá pertinho de mim. Se ele conseguiu, por que eu não consigo, entendeu? Então, meu primo passou, acho que uns 2 anos ou 1 ano antes de eu começar a tentar. Ele passou no concurso de aprendiz de marinheiro, eu falei, caraca, dá pra isso aqui. E aí essa mudança do primeiro ano pro segundo ano foi crucial, porque nesse primeiro ano eu não andava com galera que queria saber de estudar ou qualquer coisa do tipo. No segundo ano, que foi meu segundo ano de prova, eu já comecei a andar com essa galera. Então eu entendia que o pessoal não só estudava ali e depois ia pra casa, não. Chegava em casa e tudo mais, fazia questão. E aí, então, várias formas de estudo, né? Cada um seguia a sua ali. Enfim, montava um grupo de estudo, grupos pra matar questão ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente tinha um grupo no WhatsApp que era só de questão, então o camarada mandava a questão ali, a gente tentava resolver. Então era basicamente isso. Então, assim, eu comecei a andar com essa galera e a gente só falava disso, só falava de concurso. Então, minha vida, ela se voltou pro concurso. Então, era isso que eu fazia, pô, no meu tempo livre. Não tinha A qualquer gente bate muito nessa tecla, porque o meio importa muito, né? Infelizmente, se a muita gente anda coisa. com uma galera que não tem ali o mesmo objetivo, ou teoricamente tende a caminhar com a gente em algum momento, mais te puxa, né? O do que a história do caranguejo, inclusive, que o Anderson contou aqui no episódio passado, se puder pesquisar aí, tem muito disso também, né? Ele conta uma história que certa vez um cara foi pescar e aí ele pega um balde e começa a botar os caranguejos no balde. E aí bota o primeiro, bota o segundo, aí chega uma hora que o cara olhando assim, pescando com ele e tal, olha assim, pô, por que que tu deixa o caranguejo, tipo, solto no balde aí? Ele, cara, presta atenção no balde. Quando o caranguejo tenta sair, o outro vai lá e puxa ele. Ou seja, às vezes é maneira, uma história maneira, né? Ele contou aqui no episódio passado, quem quiser pesquisar aí no episódio anterior. É mais ou menos isso, né? O meio faz muita diferença. Por mais que, de repente, não vai ser só pelo meio que você vai passar, porque é dedicação, esforço, abdicar, enfim. Mas o meio te ajuda e te ajuda muito, né? Você está no local certo, com a galera certa, e óbvio, ter bons professores, um bom material, né? A gente vai entrar um pouquinho depois nesse plano de estudos, um pouquinho como é que foi isso daí. Mas voltando um pouquinho ali com relação ao curso, para a galera entender, porque eu entendo que para passar no concurso é um somatório de fatores, né? Não é só dedicado, beleza, mas depende da situação da prova, depende da sua situação familiar, depende do dia que você acordou e de repente não está bem, aconteceu algum problema, enfim, se envolveu num acidente, já aconteceu vários alunos meus, um cara no dia da prova, sei lá, quebrou o pé, o outro, pô, bateu de carro, enfim. Não é o que a gente vai pontuar aqui agora, mas a gente sabe que é um somatório. Qual era a sua idade especificamente ali, quando você, nesse caso se cercou ali da galera mais direcionada ao concurso, né, para ser aprovado, vamos dizer assim? Qual era a sua faixa etária você e a galera, assim, aquele grupo ali fechado, tinha mais ou menos quantos anos? Então, eu tinha 18 anos nessa época que eu comecei a estudar de verdade, foi o ano que eu fiz 18 anos. Eu fiz 18 anos, aí sempre quis ser independente. E a galera ali deveria ter um pouquinho mais, deve ser um pouquinho mais velha que eu, uns 19, 20, mas nada também, vamos botar assim, entre 18 e 22 ali. Era a galera que tava querendo mudar de vida, entendeu? Então, colhei com essa galera, cara, e aí era só estudo, mano. Só estudo. E é exatamente o que tu falou, assim, ó, o meio ele importa demais, demais, demais. Primeiro porque tu vê que é possível. Então eu lembro quando eu cheguei no cursinho, tinha um parceiro meu, que ele era muito crânio, pô. Ele sabia muito. Inclusive o Taparica, que já veio aqui também. Eu olhava pra aquele moleque e falava assim, irmão, esse moleque sabe muito, pô. Sabe muito. Inclusive foi até maneiro o podcast que ele falou aqui, que ele, enfim, começou a querer alguma coisa da vida, com a vida só depois que tu chegou lá nele e falou e trocou uma ideia e tudo mais. Mas o moleque sabia muito, pô. Sabia muito. Então, eu comecei a ter esses moleques como referência, assim, de caraca, eu tenho que chegar no nível desse moleque. Não num nível, não olhando com um olhar de inveja, assim, mas um olhar de que, pô, é possível, entendeu? Dá pra chegar lá. O moleque tá aqui, tá estudando comigo, então dá pra chegar. Então era basicamente isso aí. Então, essa mudança, ela aconteceu nesse meio, assim. Show. Falei essa parte da idade, né, pra galera entender que, assim, a maturidade em si não depende só da idade, né?
Óbvio que, como eu brinquei aqui no início, você tava no nono ano, 13, 14 anos, cara, porra, quem não gosta de sair, jogar um futebol, sair com uma menininha, ir ao cinema, jogar videogame. Assim, não que 14 anos não tem que ter responsabilidade, mas a gente entende que quanto mais cedo você entender isso, certamente mais cedo vai ter o objetivo. E eu uso o seu exemplo como referência, assim, que é da galera que eu trabalhei, né, durante esse tempo todo que eu trabalho, eu acho que você e mais dois têm a mesma idade ali, tipo assim, atingir o objetivo com 17 anos, 18. Cara, isso é muito surreal. E eu lembro que uma vez eu falando contigo, não sei se você vai lembrar disso no curso lá em Realengo, né, na nossa sala lá, eu lembro que eu falei, cara, continua se dedicando, continua estudando, que tu vai viver coisas que você jamais pode imaginar. Isso é verdade. E assim, isso é uma parada que eu levo comigo hoje, assim, em relação ao trabalho, ao estudo. Essa semana mesmo eu tava brincando que eu fui dar aula de cálculo, um bagulho que, pô, eu praticamente não trabalho mais com cálculo, porque só pra ensino superior. E eu tive que parar pra estudar, mano. E, pô, eu não parar pra estudar, eu tinha mais de 10 anos, cara. Então, assim, eu acho que essa situação de você ter a maturidade de entender que você faz aquilo ali hoje, pra lá na frente, tu vai receber recompensa. E não é só financeiro, eu digo recompensa de família, de orgulho, né, pra todo mundo. E a gente vai entrar nessa pauta agora em relação, como você falou da sua mãe, né? Eu acho que é a sua maior referência dentro de casa ali, né? Com certeza. Por ela ser concursada e tal. E assim, como é que ela levava essa situação? De você estar estudando, às vezes você não conseguir passar, como é que era a reação dela? Ela te apoiava, ela só cobrava? Como é que funcionava Cara, isso? graças a Deus, nesse ponto eu fui muito abençoado por Deus. Justamente por conta da minha mãe ser concursada já, então ela meio que passou por esse processo. Ela sabe que não é. Obviamente, tem gente que estuda 3, 4 meses e consegue o êxito ali, consegue a aprovação. Não foi o meu caso. E tá tudo tranquilo também, era muito tranquilo pra ela. Eu falo que minha mãe, ela sempre foi muito. É a maior referência da minha vida e o maior exemplo que eu tenho na minha vida de sabedoria e tudo mais. Porque nesse ano, quando eu fiz 18 anos e fiz a prova, e não passei, estava majorado, foi no ano que eu passei no aprendiz de marinheiro, no fuzileiro naval, no bombeiro temporário, que também teve esse concurso, e eu tava na cabeça de ir pra um dos 3. Obviamente, são concursos bons também, só que eu lembro que minha mãe chegou e falou assim, pô, Alexandre, o que você quer? Eu falei, não, mãe, eu quero a ESA. Ela, então fica mais um ano estudando dentro de casa aí e tá tranquilo. Eu falei, não, mas eu quero ser independente, não sei o quê, quero sair de casa. Ela, segura, Zé. Não falou Zé, né? Mas falou, Sim. segura, Alexandre. Tu consegue, pô. Tu ficou mais chorado aqui agora porque provavelmente no próximo ano tu vai passar. Então, tu não tem necessidade de sair de casa agora, não tem necessidade de sair correndo pra qualquer concurso. Então, continua estudando, continua aí dentro de casa e tu vai passar no próximo ano. E dito e feito, cara, graças a Deus, assim, eu ouvi minha mãe, a gente sempre teve essa troca muito, muito sincera sobre questão de estudo, sobre vida, enfim, sobre várias coisas, e ela sempre foi uma pessoa de muita sabedoria. Então, dentro de casa, graças a Deus, eu sempre tive muito apoio. Então, no meu caso, assim, eu fui E aí, é abençoado importante por você Deus também aí. ouvir, né? Parar pra ouvir, porque, infelizmente, eu falo que tem alguns alunos que tem uma galera que são mais sábios ali, né? Um avô, uma avó, uma mãe, enfim, alguém que já passou por alguma experiência. Professores em si, né? No caso, também que ajudam um aluno. E às vezes o cara não escuta, né, mano? Porque, pô, imagina hoje, por exemplo, se tu tivesse ido pra outro concurso, não que tu não tivesse passado na prova, mas certamente tu ia estudar com menos afinco. Com Concorda certeza, comigo? negão, com certeza. Já estaria ali mais tranquilo, já estaria ganhando um dinheirinho. Não que um outro concurso seja ruim, pra galera entender também que Sim. assim, concurso, é uma estabilidade. Mas não era uma necessidade de sair de casa, né? Diferente do aluno que precisa passar numa prova pra, cara, é a minha oportunidade. Eu tenho que passar nessa prova aqui porque, pô, tem que ajudar em casa, eu tenho que ganhar o meu dinheiro, eu tenho que pagar uma conta com a minha mãe, enfim, ajudar os pais ali, que graças a Deus não era o caso na Sim, sua família, né? exatamente. Então, assim, mais estendendo um pouquinho em relação à sua mãe, qual o concurso que ela fez? Ela falava para você assim, como é que era a rotina de estudo? Ela não se metia muito? Ela só apoiava? Então, ela era mais apoio de, filho, vai lá que tu vai conseguir. Sobre a questão de parar de sentar e me explicar como estudar, ela nunca fez. Até porque, assim, na época dela era outra época, né? Aquela época que nem existia cursinho, ela pegava no livro ali, estudava por livro. Mas minha mãe é concursada em 2 prefeituras, né? A Prefeitura do Rio e a Prefeitura de Nova Iguaçu. Então ela passou como... Pô, se eu falar o concurso eu vou estar mentindo aqui porque eu não sei exatamente. Mas é alguma área da pedagogia lá, da educação e tudo mais. Então ela é concursada nesses 2 municípios, né? Então, era basicamente essa referência assim, que eu tinha de concurso de alguém que já chegou, entendeu? E sabia que era o processo. Então, ela não me apertava quanto a isso. Ela só falava, pô, estuda que vai dar certo. E graças a Maneiro. Deus eu pude ouvir minha mãe e realmente deu certo. Graças a Deus. Vamos lá. Voltando um pouquinho para a rotina do curso, né? Que a gente também bate um pouquinho nessa tecla aqui da galera como estudar, enfim, como se organizar. Como é que era a sua rotina de estudo ali? Você se concentrava com cronograma? Tinha uma coisa no papel ali? Era pela galera, cada dia uma parada específica? Então, negão, como que eu fazia? Eu buscava estudar matemática todo dia, porque matemática era muita questão, e se eu deixasse para estudar matemática só no dia... Vamos lá, de uma forma geral, que eu acho que vai simplificar. Eu não vou lembrar exatamente quais eram os dias de cada matéria, mas exemplo que eu tivesse segunda-feira português, terça-feira história e quarta-feira geografia. Aí segunda-feira, meu curso era à noite, né? Então segunda-feira
Minto. No domingo à noite eu pegava português, que seria a matéria de segunda-feira. Durante o dia de segunda-feira, eu pegava o que o professor ia dar na aula. E aí, segunda-feira à noite, ou seja, depois da aula do curso, eu pegava o que ele tinha dado na aula. Então, basicamente, funcionava assim, ó. Eu pegava a matéria antes de iniciar, né? No dia que ela ia acontecer, eu pegava a matéria que o professor ia dar. E depois que o professor desse a matéria, eu pegava de revisão. Então, era basicamente isso. Isso, incluindo matemática e inglês também. Esqueci de comentar, porque eu era muito ruim em inglês. Então, esse era o meu calcanhar de Aquiles. Então, se eu não pegasse inglês todo dia, eu sabia que ia dar chabu pra mim. Aliado a tudo isso, eu fazia redação 2 vezes na semana. Isso eu tô falando no pré-edital, né? Depois que o edital virou, aí foi questão. Só um parênteses aqui pra galera que não acompanhou outro vídeo. O pré-edital é antes do lançamento, que você sabe qual é a data da prova, enfim, Isso o período aí. certinho das etapas. Exatamente. Então tem a gente que trabalha no meio do concurso, o pré-edital, antes de saber as etapas. E o pós-edital, ou seja, lançou, aí, irmão, Exatamente. porrada pra que te quero. É isso aí. Pós-edital, eu estudava tudo que eu podia. Tudo. Então, o dia era de português. Caraca, eu tentava fazer... Até porque, assim, quando lançou o edital, eu já estava muito avançado na matéria, né? Porque já era o meu terceiro ano na bucha de concurso. Então, eu já sabia que o professor ia dar. Então, eu não me apegava muito à teoria, era mais questão. Então, eu resolvi aquele TQM, que eu acho que, inclusive, foi o senhor que me deu de presente. Inclusive, tá lá em casa, tem que devolver. Eu não te dei de presente, eu deixei contigo, né? É isso. Tá lá, vocês têm que devolver. Mas aí, peguei esse TQM, então era muita questão de matemática, questão de português. Eu lembro que eu pedi pra minha mãe um caderno de gramática, que só tinha questão. Agora eu não vou lembrar o nome, mas eu posso arrumar a foto depois lá. Caderno de gramática, grandão, um livro de gramática, que tinha muita questão de português, então eu me pegava naquilo ali, fora as folhinhas do cursinho, né? Depois que também saiu o edital, era muita folha de concurso, muita folha de questão, então tudo que eu podia fazer de exercício eu fazia. E priorizava também sempre que eu tava mal. Exemplo, eu peguei logaritmo e tô errando muito logaritmo. Aí beleza, eu ia lá, retornava na teoria de logaritmo, pegava tudo a 1 do 0 e depois fazia mais questão. Então, assim, não é um plano de estudo que é bonitinho, fechadinho e tudo mais. Eu ia me adequando à minha necessidade, entendeu? Era um plano que não era totalmente fechado ali no papel organizado, mas era o plano que você vê por necessidade, né? Exatamente. E assim, eu falo isso pra galera que tem mais experiência, isso faz todo sentido. Porque uma coisa é o cara que não sabe a matéria, o cara que tem dificuldade, é o cara que nunca viu aquilo ali, ou então de repente ele tá errando muito a bobeira. E esse cara ele tem que estudar de uma forma diferente do cara que tá só ajustando. No seu caso, na sua Sim. caminhada, você estava mais lapidando o seu caminho do que teoricamente estudando. E só para voltar aqui rapidinho, quando você fez o preparatório no 9º ano, né? Que eu falo isso pra galera que é mais jovem, por exemplo, eu fiz também Colégio Naval Epicar, né? Na minha época de adolescente. E eu considero que hoje o meu trabalho é diferente por isso. Não só pelo Colégio Naval em si, porque eu me dediquei muito, estudei depois, enfim, fiz MITA, eu fiz várias paradas, mas eu acho que o meu 9º ano especializado, cara, ele me deu uma carga ali Bagagem, né? é uma bagagem de conteúdo absurda. Então, assim, eu lembro que tinha, às vezes, questões que eu fazia na própria faculdade, que eu usava os recursos que eu tinha no 9º ano, que os professores davam errado, porque os caras não tinham visto aquilo, pô. Não porque o cara não era especializado em matemática, mas era um recurso para quem era do pré-militar, uma parada, tipo assim, nível elevado. Então, assim, isso fez diferença também na sua preparação? Esse 9º ano, por mais que você tenha levado cagando ali e tal, porque muita gente leva cagando, mas eu falo, cara, mesmo você prestar atenção no mínimo ali na sala de aula, se você, pô, for um cara que não falte ao curso, não só matemática não, eu digo qualquer disciplina. Se você for um cara que, pô, pelo menos na aula assim, você preste atenção no que você tá fazendo, por mais que em casa você não vai pegar o caderno de novo, dá pra aprender alguma coisa ou tu acha que não com usou pra certeza, nada? ajudou bastante. Eu acho que tu vai lembrar mais ou menos ali de quando dava aula, que assim, durante a aula eu não ficava azucrinando, não. Azucrinava depois ou antes, né? Mas durante a aula eu ficava tranquilo. Eu acho que aquilo ali realmente me deu bagagem, tanto pra chegar no ensino médio, quanto pra chegar nessa época de concurso. Porque, exatamente como tu falou ali, ó, o pré-militar, o professor, ele explica, e na verdade, o pessoal também ali, né? Os alunos, eles estão querendo pegar a matéria. Então, camarada, pô, todo mundo quieto na sala e tudo mais, ouvindo o que o professor tem a dizer. E querendo ou não, isso entra ali como base, né? E aí fazendo folhinha de questão também na época do 9º ano ali e tudo mais. Eu só não estudava dentro de casa mesmo, mas assim, enquanto eu tava em aula, eu tava prestando atenção. Eu entrei nesse quesito porque eu sempre falo que o estudo não se perde, né? A gente bate muito nessa tecla aqui e a gente bate em 2 ideias. O estudo não se perde, o estudo devolve. E aí a gente vai entrar um pouco nessa situação do que o estudo te devolveu depois, né? Assim, você foi aprovado, primeira reação da sua família ali, como é que a galera recebeu essa situação, e depois como é que foi a sua formação, né? Assim, você trocou de estado, e como é que você caminhou nesse sentido até você realmente se graduar, terceiro sargento do Exército, né? Então, como que minha família recebeu essa informação, eu lembro até hoje, minha mãe também não cansa de contar essa história pra qualquer pessoa que for lá em casa, que foi 2h30 da manhã, saiu a lista lá da ESA lá, saiu a classificação, e eu acordei do nada, mano.
Acordei e a lista tava lá. Aí eu fui na casa da minha mãe, que eu tava morando na casa dos meus tios também, é outra história. Tava morando na casa do meu tio, só que é na mesma vila ali, né? E aí eu fui correndo pra minha mãe, pulei na cama dele, não sei o que, 2h30 da manhã, mãe, passei, não sei o que. Então, assim, foi todo mundo ficando muito feliz. 2h pouca da manhã, uma gritaria dentro de casa. Mas foi maneiro, assim, foi algo muito bom. E aí, sim, aí passei e tudo mais, aí eu não lembro qual foi a pergunta, foi pra onde eu tinha ido, não é isso? E depois como é que foi assim, a reação da família e tal, você foi aprovado e depois você começou a caminhar a sua vida fora de casa, né? Sim. Como é que foi essa caminhada pós-aprovação, né? Não, cara, vou sendo bem sincero, assim, quando eu saí de casa, quando eu fui pra Fortaleza, apesar de ter certeza do que eu queria, eu saí com medo. Saí com medo de, caraca, minha mãe investiu nisso aqui, meu pai investiu nisso aqui, imagina se eu sair e querer voltar, entendeu? Então, Você saiu com medo no caso de desistir e ter que voltar isso pra aí, casa. exatamente. Então eu já saí com a mentalidade de, cara, independente do que aconteça lá, eu não vou voltar pra casa. Eu não tinha ideia, assim, do que eu ia enfrentar de verdade, né? Até porque o camarada vai ouvindo mais história do que... É uma coisa, tu ouvir uma história e vivenciar a parada, é totalmente diferente. Eu falo que o exército é algo que ele vai te dar uma experiência que tu não vai achar em lugar nenhum. Se isso é bom ou é ruim, é outra parada. Mas eu lembro que eu saí de casa com esse medo, entre aspas, assim, de caraca, eu não posso voltar pra casa. E foi o que eu botei na minha mente. Eu vou e não vou voltar de jeito Mas você nenhum. tinha um medo também no caso de decepcionar os seus pais, é isso? Ou também era só medo de não se adaptar e retornar? Eu não sei se decepcionar seria a palavra... Eu acho que decepcionar poderia entrar como uma palavra também, mas porque eles tinham investido em mim, entendeu? Então era um medo de caraca, a gente fez tanto por você. Eu sabia que eles nunca iam falar isso pra mim, mas eu tinha medo de assim, caraca, a gente fez tanto por você, tu chegou, quando tu conseguiu, tu simplesmente botou o pé lá e voltou, entendeu? Então eu saí com essa ideia, saí, pô, não posso voltar pra casa. Mas acabou que eu cheguei lá e gostei pra caraca, então sou feliz com o que eu faço, graças a Deus. Aí você passou o primeiro ano em Fortaleza, pra galera entender que a ESA, né, são formação de 2 anos, ou seja, o primeiro ano, geralmente é o ano básico ali, né, pra todo mundo, e no segundo ano você escolhe a sua arma, né, ou seja, a sua especialização, Isso aí. e aí você pode, teoricamente, mudar de estado lá de novo, né? Como é que funcionou isso pra você? Exatamente. Primeiro ano eu fui pra Fortaleza, porque quando o camarada passa na prova, não sei se ainda hoje é assim, mas quando ele passava na prova antigamente, ele colocava as 12 prioridades dele, não, 13 prioridades, não lembro exatamente, de quais estados. Aí eu botei Fortaleza como terceiro e fui pra lá. Foi o melhor ano da minha vida, inclusive. Mas aí fui pra lá e aí comecei a vivenciar essa experiência de quartel, de que é, pô, acordar cedo, começar a ter uma rotina de verdade, disciplina, acorda cedo, TFM, instrução, faxina e tudo mais. Então, basicamente foi isso aí. Acho que o que mais pegou pros meus pais foi a questão de distância, assim, né? Porque eu nunca tinha saído de casa e foi a primeira vez também que eu senti saudade de fato dos meus pais, porque era o tempo todo grudado com eles, né? Então o cara não tem muito essa experiência, assim, essa vivência. Mas, pô, eu digo que foi o melhor ano da minha vida, cara, porque, nossa, foi muito bom. Muito bom, muito bom. E só pra galera entender também, né? Você é oriundo de... Ricardo de Albuquerque. Ok, e aí você não tinha saído, como você acabou de falar, né? Como é que... Óbvio que você no início ali provavelmente sofreu pela adaptação, né? De outro estado, enfim, uma galera com cultura diferente, né? A gente vai entrar nesse assunto também que eu acho interessante. Como é que você, teoricamente, no final, né? Tipo, já pra... Você ficou, no caso, 12 meses ali, né? Até Isso. dezembro pra se mudar, né? Como é que você, no final ali pra novembro, por exemplo, outubro, novembro, já finalzinho, já adaptado, já tranquilo, como é que você enxergou aquilo ali no sentido cultural, né? Como é que você entendeu que aquilo agregou pra você? Porque não é só sair de casa, né? Sair de casa é maturidade, sim. Mas eu entendo que quando você sai de casa, por exemplo, apareceu o caso, a gente tem um episódio aqui do Thiago, né, que é fuzileiro, e ele também, oriundo de Ricardo e tal, nunca tinha saído de casa, ele decidiu morar em São Paulo, foi fazer um curso lá, né, pela Marinha, e assim, pra ele falou, cara, graças a eu ter passado em São Paulo, eu vou cursar o que eu vou cursar hoje na minha carreira de sargento. Então, o que isso também teve alguma interferência, ou o que isso agregou pra você no final? Mudou muita coisa. Primeiro, eu lembro que quando eu tava lá, eu só repetia a seguinte frase na minha cabeça, né? Graças a Deus que eu passei nesse concurso, porque senão eu não teria conhecido Fortaleza e tudo que a cidade tem. Outro ponto, como tu falou ali, questão de amizade, assim, eu fiz muitos amigos lá, porque são pessoas que estão vivendo a mesma realidade que você, provavelmente, na verdade, normalmente na mesma faixa etária, e que estão saindo a primeira vez de casa também. E, assim, é que quando quem vem de onde eu vim, né, ele vai muito baseado na realidade dele ali. Então ele acha que aquilo ali é a única coisa que existe no mundo, entendeu? Então quando o cara sai de casa, ele, graças a Deus, por concurso, o camarada sai por concurso de casa, sai por algo que é bom, ele começa a ter outra visão da vida, outra visão do mundo. Sabe que o mundo não é só exatamente aquilo ali que acontece em Ricardo de Albuquerque, aquele alvoroço, não sei o que, aquele caos todo. Então acho que isso foi uma bagagem cultural muito forte, uma bagagem intelectual muito forte e questão de vivência também, de
caraca, eu conheci outro lugar, entendeu? Então, eu acho que bate muito nesse ponto aí. E aí, o segundo ano, você se dirigiu para qual cidade? Isso. Aí, no fim do primeiro ano, para o pessoal entender como que acontece a ESA, a gente escolhe as armas, né? E as armas são em Minas Gerais, que é na Escola de Sargento das Armas, e os quadros e serviços são na SLOG, que é aqui no Rio de Janeiro. As armas são infantaria, cavalaria, artilharia, comunicações e engenharia. E aí, dentro dessas 5, por questão de classificação, o camarada pode escolher, né? Eu escolhi infantaria, que acontece em Minas Gerais, lá em Três Corações. Com a tristeza dos seus pais, né? Se Pior manter que é. pegou o gostinho ali É de isso. morar longe, né? Isso. Aí fui pra Três Corações, em Minas Gerais, que era uma cidade... E aí eu já conseguia voltar mais em casa, né? Porque no primeiro ano eu só consegui voltar, a gente tem um licenciamento ali de 15 dias no meio do ano. E aí nesse licenciamento eu consegui voltar pra casa. Então em 2022 foi a única vez que eu voltei pra casa, né? Tirando quando eu fui realmente mudar de Fortaleza pra Minas. Quando eu tava em Minas Gerais, não. Qualquer feriado assim de 4, 5 dias, a gente conseguia voltar pra casa. A gente pegava um ônibus, ou alugava um carro entre a gente mesmo e partia pra casa. Então, foi assim que aconteceu. Segundo ano, por ter escolhido infantaria, acabou que eu fui pra ESA lá. E também foi um ano bom. Sugado, muito mais sugado, porque também não tinha como desopilar final de semana, né? Era mais questão de estudo ali e tudo mais, ou então ficar dentro da escola mesmo. Mas foi um ano bom também. É, porque o segundo ano é mais formação, né? Então não é mais aquela zoeira do primeiro ano ali de conhecer a cidade, de a galera tá muito em grupo. Não que não aconteça, até porque Três Corações, coitado, comparado à Fortaleza, né? Tá muito distante em relação a conseguir se adaptar ali no sentido de sair, de viver o extraordinário que você não viveria na sua cidade, é uma cidade pequena, né? E aí você se forma, e aí assim que você se forma, você, teoricamente, já escolheu sua arma ali e tal, né? Se formou tudo tranquilo. E aí saem as relações lá para você escolher os locais que você vai morar, né? E aí qual é a situação? Exatamente. No final do segundo ano ali, abrem todas as vagas também. Tudo dentro da ESA ali é por questão de classificação, né? Então, quem é melhor classificado, escolhe primeiro. E aí eu lembro que nesse período aí de escolher pra onde eu queria ir, eu queria voltar pra Fortaleza, porque eu queria voltar pra aquele mundo, viver tudo aquilo de novo, enfim. E aí, três camaradas antes de mim escolheram Fortaleza e só fui uma vaga pra Fortaleza. Eu falei, não, beleza, vou pra minha segunda opção. Eu tinha conversado com um parceiro também, a gente tinha acertado, né? Que ele queria voltar pro Pará, da minha vaga do Pará acabou, a gente tinha acertado aqui, irmão, se nada der certo, a gente vai pra outra cidade. Aí a gente tinha escolhido Santa Cruz do Sul pela pesquisa que a gente tinha feito, tinha visto que a qualidade lá de vida é boa e tudo mais, que parece uma cidade interessante. Partimos pra lá. E aí, lá a gente tá até hoje. Santa Cruz do Sul, lá no final do Rio Grande do Sul, né? Interior do Rio Grande do Sul. 2 horinhas de Porto Alegre, nem é tão longe assim. Não é não? Bem pontinha. E o frio? Rapaz, isso aí pega. Meu Deus, ainda mais a gente que é carioca, que isso, cara. Lá bate frio de 4, 2, 3 graus. Eu brinco que lá é o frio de verdade, né? Lá é loucura. Eu ainda não fui para o Rio Grande do Sul, fui para Curitiba durante um período e, pô, vou te falar, cara. Eu já sofri Curitiba, imagina no Rio Grande do Sul. Não, é maneiro. Serviço de madrugada, que delícia. Que loucura. Não, é maneiro que o nego fala assim, nossa, eu amo frio, não sei o quê. Aí tu vai olhar a temperatura 18, 19 graus. Rapaz, chega lá no frio de 2 graus lá pra tu ver se é porque bom. A sensação térmica é absurda também, né? Se for analisar só o frio em si dá pra relevar, né? Bota as paradas lá pra agasalhar. Agora, aquele ventinho que queima a cara, que dói o osso, que é complicado. Ainda né? mais eu, negão, magrinho, meu Deus, sofro muito. Eu não emagreço por isso, eu brinco com essa galera aí porque emagrecer passa por esse perrengue. Mas enfim, aí beleza. Aí agora a gente vai entrar no âmbito que você, teoricamente, logrou êxito numa nova situação, em que você continuou se dedicando, enfim, você continuou ali, no caso, se testando, né? Eu sempre falo isso porque, dependendo da situação que a gente chegou, se aquele nível ali pra você entender que é o que você quer fazer pro resto da vida, pô, legal, parabéns, atingiu o objetivo, tá tudo certo. Mas uma grande maioria da galera, até porque vocês são muito novos, né? A galera entra com 20, 21 anos, e às vezes passa 5, 6, 7 anos e tu começa a pensar em uma situação diferente. E aí, quando que despertou a situação de falar, cara, eu acho que eu vou fazer uma outra prova, eu acho que eu vou tentar alcançar um voo um pouquinho maior, e aí começar tudo de novo, né? Pra galera entender que não é porque você é concursário que tá tudo certo. Eu falo isso porque a galera, pô, eu passei uma prova ou outra, pô, já vou partir do 2. Cara, tu vai partir do 0 de novo. Porque, óbvio que você vai se conhecer melhor, isso é muito bom, né? Você conhecer o seu corpo, o seu organismo, você vai saber como é que estudar da forma certa, porque você já passou por uma caminhada já grande. Mas, assim, em relação ao concurso, é um novo concurso, né? Como é que isso aconteceu pra você? Então, aí a gente vai entrar no primeiro ponto ali que chegou a falar a questão de amizade. Eu lembro que eu tava com esse mesmo parceiro que foi lá parar, ele começou a estudar antes de mim. E eu tô vendo que ele tá estudando, não sei o que. Eu falei, pô, mano, o que tá fazendo ele? Pois é, tô estudando pra uma prova aí que vai vir lá no Pará e tudo mais, porque tô querendo ganhar mais, tô querendo voltar pra casa e tudo mais. E aí, beleza, isso ficou na minha mente, a gente saiu pra uma operação, realizamos uma operação lá. Depois voltamos pra casa e eu comecei a pensar nisso.
Falei, caraca, cara, eu ainda tô com... Na época eu tenho 24, né? Então eu tinha 22 pra 23. Foi a época que eu comecei, de fato, a estudar ali. Falei, pô, tenho 22, 23 anos, ganho isso aqui, que dá pra viver, graças a Deus, dá pra sobreviver, dá pra... Enfim, dá pra fazer tudo que o cara consegue fazer ali, mas por que não mais, entendeu? Por que eu não posso pegar mais? Eu tenho condição disso. Eu já passei nisso aqui, significa que eu posso ter mais. E aí é aquela parada, né? De voltar do zero e começar de novo. Então o camarada senta ali, só que aí agora, pra esse estudo, é um estudo diferente, até porque pega muito mais matéria do que cai na ESA, né? E voltar a ficar cego novamente, né? Porque a gente fala aqui, ou seja, vão ter outros desafios, Exatamente. outras adversidades, você vai se manter no foco de novo, Isso aí. não vai enxergar problema no que você está fazendo. É isso aí. E aí também com uma certa estabilidade, né? O que faz toda a diferença, Com concorda? certeza. Com certeza. Eu falo pra todo mundo isso. Às vezes é melhor você atingir um objetivo aqui, sei lá, nível meio, para que você tenha aquela estabilidade, você tenha teoricamente uma segurança, e depois dali, irmão, você pode voar pra onde você quiser, né? Eu também bato muito nisso, negócio. Às vezes o nego quer um concurso, sair do nada pra um curso de auditor fiscal. Obviamente, pode, com certeza. Só que é totalmente diferente. Você tá estudando, exatamente o que você falou, com estabilidade ali. Sabe que tá caindo todo mês ali o dinheiro na tua conta, do que o camarada tá desesperado porque não, ele tem que rodar de Uber, fazer isso, fazer um bico aqui, fazer um bico ali pra começar, pra conseguir pagar as contas de casa. Então, tem gente que critica bastante o concurso escada, né? Eu não acho que é algo ruim. Eu acho que sempre é válido. O camarada vai lá, faz o concurso, ele ganha a estabilidade dele e depois ele começa a estudar pra algo maior. Mas e aí, retornando ali, respondendo a tua pergunta de como que eu comecei, né? E aí foi isso, aí em 22 não, última forma. E aí a gente fez essa operação e tudo mais, voltamos, e aí eu vi que ele tava estudando, eu falei, pô Zé, eu vou começar a estudar também. E a gente começou a estudar pro BRF na época. A gente começou a estudar junto e tudo mais, assinamos um cursinho junto e começamos a estudar. Até que veio esse concurso da Polícia Civil do Espírito Santo, né? E aí ele falou, e aí, vamos fazer? Eu falei, irmão, vamos fazer. E aí saiu o edital, a gente caiu dentro. Edital, estudo. Graças a Deus deu certo, tanto pra mim quanto pra ele, né? A gente passou e estamos nas etapas aí. Agora tem muita coisa pra acontecer ainda também. Então, assim, eu não digo que é certo, porque tem muita coisa pra acontecer. Mas, graças a Deus, a gente logrou isso nessa primeira parte. Também consegui passar, graças a Deus, em outro concurso também, que é a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. E continuo estudando. Só que agora estudando pra algo maior, né? Sim. Pra outro concurso aí, que vai pagar mais e tudo mais. Sempre nessa ideia de, cara, se eu cheguei aqui, por que não mais, entendeu? É o que passa na minha mente, negão. Se eu tô aqui, por que não mais? Porque é possível, pô. Quem saiu lá de Ricardo pra viver o que eu vivo hoje já é algo que Extraordinário, né? é extraordinário, entendeu? Mas eu sei que tem como mais. Dá Dá pra essa é a elevar o questão. extraordinário à Essa é a potência questão, máxima. pô. Se eu posso, por que não? Sim. Entendeu? E nessa caminhada, assim, você teoricamente passou em outras provas, tomou porrada em outras provas também, porque eu brinco que na minha carreira toda de concurso, né, enquanto eu era estudante, eu mais não passei em prova do que passei. Eu acho isso super natural pro cara que é concurseiro, né? Óbvio que você atingiu o seu objetivo lá, é maneiro e tal, a família, pô, te elogia e tal, mas enfim, a gente sabe que a construção do sim tem muitos nãos pelo caminho, né? Então, nesse período também você chegou a fazer outros concursos, assim, não para se testar em si, eu digo valendo mesmo, porque testar a gente acaba testando para poder ver como é que a gente tá. Mas você botou fé, tipo assim, pô, essa não deu, aí tu ficou chateado. Aí, como aconteceu em Itaparica, por exemplo, né? Ficou de luta ali 2, 3 dias, porque a gente que estuda, irmão, a gente quer passar. Não tem essa de, vou lá fazer a prova pra ver qual é. Pô, fazer a prova ver qual é, tu vê depois que sair na internet, pô. Faz em casa e tal. Como é que foi isso pra você? Nesse concurso da Polícia Civil do Espírito Santo mesmo já foi um baque forte pra mim, porque assim, eu tava fazendo nos simulados, eu tava pegando 83, são 100 questões, né? Eu tava pegando 83, 84, 86, e aí fui pra prova e peguei uma média bem menor que essa, peguei 7,2. Mas aí como a média veio um pouquinho menor, eu consegui estar ali, tô no jogo ainda, entendeu? Obviamente, que eu volto a falar, tem muitas fases ainda, então pode ser que não dê certo lá na frente. Mas enfim, a minha parada não é essa. A parada é mostrar que assim, que é possível, que tem como, entendeu? E, cara, é crucial o que você falou, porque a galera tende muito a pegar as histórias de quem estudou 3, 4 meses e conseguiu lograr isso, entendeu? Só que a grande realidade da vida não é essa, pô. O camarada vai sentar, o camarada vai sentir vontade de desistir, assim como eu senti diversas vezes, negão. Diversas vezes. Eu tava de serviço, voltava do serviço, cansado, mas, pô, tem que estudar. Se eu quero melhorar de vida, eu vou ter que sentar a bunda na cadeira e vou ter que estudar. Não tem... vai pagar o preço, né? Exatamente, não tem pra onde correr. Eu tenho duas opções. Ou eu sento e estudo, ou fico reclamando, não faço o que eu tenho que fazer e vivo a minha vida até eu me aposentar, entendeu? Então, era basicamente isso. Que a galera não entende que tem um processo. Tem um processo. E se ele vai demorar 1 ano, 2 anos, ou se ele vai durar 3 meses, não tem como saber. O processo é individual, né? Não dá pra Exatamente. gente analisar o processo, dizer que é pra um, que é pra outro. Então, automaticamente,
Aí o planejamento, beleza, mas o processo, que assim, o concurso vai ser um encaixe ali, né? Pode ser que dê muito certo no primeiro concurso, pode ser que dê no último. Exatamente. Só que quanto mais concursos você fizer, Mais mais chance chance você tem, né? Vai ser a parada. Eu sempre falo isso, assim, é mais fácil tu ser reprovado em 10 concursos e aí você atingir o concurso da tua vida no 11º, pô. Então, assim, não é porque tu tomou porrada 10 vezes que na 11ª tu vai tomar porrada também. E se tiver que tomar porrada, vai chegar uma hora que você vai acertar, irmão. É isso. Aí tem que pagar esse preço. A galera isso tem que aí, pô. entender que é o processo. E se não fizer o processo, não vai colher nada, né? Eu bato isso muito lá no batalhão, no meu pelotão, que assim, eu gosto de conversar com os moleques porque são moleques que têm 18, 19 anos e que estão começando a viver a vida agora. Porque querendo ou não, com 18, 19 anos, cara. Não que eu seja velho hoje, né? Hoje eu tenho 24, mas assim, às vezes eu olho pra... Quando eu tinha 18, 19 anos, apesar de ser a idade que eu passei no concurso, nossa, eu era muito imaturo, negão. Então, às vezes, um moleque de 18, 19 anos, às vezes, ele não tem referência e tudo mais, então eu procuro sempre muito falar sobre isso. Então, às vezes, é até um trabalho mais psicólogo, né? E a galera de lá tem informação sobre o concurso? Como é que funciona? Você é interior? Como é que funciona a cidade nesse sentido? Então, Ou a galera vê... Porque, assim, algumas cidades, né, que eu já visitei, assim, viajando em si, eu tenho amigos que são oficiais, né, das Forças Armadas, então vira e mexe eu viajo e eu vejo que eles são tratados como se fosse o rei da cidade. Por exemplo, o cara é major da FAB. O maluco parece que ele, pô, é o dono daquela parada. Todo mundo respeita ele com um olhar assim, tipo, o cara é referência, entendeu? E nessa cidade interior, eu acredito que, de repente, pode rolar, ou isso não acontece muito lá. mais ou menos, porque lá é uma cidade de interior, só que ela tem um padrão de vida bem alto, né? O pessoal lá tem... A agricultura lá é muito forte, então o pessoal ele já tem um padrão de vida muito alto. Mas, normalmente, quem chega pra dentro do quartel, que são esses moleques de 18, 19 anos, não vem dessa realidade, vem de uma realidade mais periférica. Então, às vezes, são pessoas que não têm referência e tudo mais. Então, assim, a gente poder chegar e conversar com eles sobre isso é muito importante. E aí, como eu tava falando, essa situação eu falava muito pra eles, questão de resiliência, de realmente sentar a bunda na cadeira e estudar, que a vida não vai ser fácil, a vida não é o que o camarada fica vendo no Instagram ou fica vendo desses que coach gosta muito de falar, né? A vida não é isso, pô. A vida realmente é o que a gente tava conversando aqui, é sentar, pagar o preço e tudo mais, porque ela dói, pô. Mas ela dói até o momento que tu passar. Tinha um parceiro lá na ESA que ele falava muito disso. Ele falava, do nada, assim, ele era até engraçado, ele falava, mano, como que 4 horas mudaram tanto a minha vida, né? E é verdade, pô, se o camarada for pensar assim, são 4 horas de prova, o camarada precisa dar o gás dele máximo, obviamente, acompanhado de 1, 2 anos de estudo, mas são 4 horas no fim que vão mudar a vida dele, entendeu? Então, eu sempre procuro falar sobre essa questão de resiliência, de sentar, estudar e tudo mais, que uma hora tu vai conseguir, pô. E é exatamente... Inclusive, eu uso muito a frase que você usava pra mim, pô. Que o estudo, ele não se perde. Então, negão, estuda que uma hora vai dar certo. E aí, você, dando essa sequência aí na sua carreira, né? No caso, se Deus quiser, dando tudo certo, a cidade seria o Espírito Santo, como você falou, né? Isso. O estado seria Espírito Santo, mas a cidade a gente não... A cidade é em aberto, Isso. no caso. E aí você já, tipo assim, procurou saber como é que seria a vida lá, como é que seria o trabalho de polícia lá, já procurou se interessar no sentido de, eu passei na prova e agora? O que eu vou fazer? Procurei, negão. O que mais me pega, assim, é que o camarada, ele trabalha 1 dia e folga 3, né? É que são 2 escalas, na verdade, né? Tem a escala de expediente ali, o camarada cumpre de 8 às 5, e tem a escala do plantão ali, que é trabalha 1 e folga 3. Ou seja, é mais tempo de vida, mais qualidade de vida pra depois o cara conseguir até galgar algo maior, entendeu? Então eu falo que a minha ideia é conseguir ganhar bem pra caraca, mano. Eu tenho essa ideia aí, e a única coisa que eu sei fazer é estudar. Então, se não for isso, Não, certamente vai continuar estudando e mesmo Isso aí. estando lá, de repente vai procurar um cargo maior, enfim, uma Exatamente. graduação maior nesse caso, né? Enfim, voltando um pouquinho mais assim para sua realidade lá quando você saiu de casa, o que você entende que sair de casa nesse sentido de maturação, tá, agora? Porque eu tô falando mais pra galera que é um pouquinho mais jovem e tem esse medo de sair por ser ligado à família. E eu acho que é muito importante o seu depoimento nesse sentido pra galera entender o seguinte, cara, por mais que você esteja com medo, como aconteceu com você, né? É importante que você vá, é importante que você se dedique àquilo ali, porque certamente tem muita gente que de repente sai, mas até os pais têm uma influência. Por exemplo, o pai é muito ligado com o filho, a mãe é ligada com o filho, né? E aí liga pro, senhora, se não tiver bom, desiste. Isso, teoricamente, em algum momento aconteceu com seus pais, eles falam, se não tiver legal aí, vem embora. Ou então tem pai que fala, não, se vira aí, ó, tu tá aí, é com você mesmo. Como é que, assim, chegou a ter algum problema sério que na época de formação ali, com relação a que você não passou para os seus pais, você viveu sozinho, dividiu com algum amigo. Por exemplo, o Thiago, né? O Thiago, que é o fuzileiro que eu falei no episódio que ele passou aqui, ele falou que ele aguentou tudo sozinho, irmão. Várias paradas ele ficou, tipo, meio pré-depressivo ali. Ele não falava com ninguém, só com uma outra no batalhão ali que ele trocava uma ideia, mas assim, não dividia essa responsa, essa carga. Como é que funcionava isso para você nesse sentido? Por mais que você seja um aluno novo, vamos dizer assim, óbvio que você tem maturidade do que você está fazendo, você tem noção do que está acontecendo. Mas como é que isso pesava para você, assim, tanto com a sua família quanto você lá sozinho?
Então, eu acho que eles vão até ficar meio bolados com isso aí, mas, assim, pros meus pais eu não falava o que acontecia de ruim, né? Até porque, enfim, era uma realidade que eles nunca tinham vivenciado e se eu contasse qualquer coisa pra eles ali, talvez eles não entendessem da melhor forma possível, né? É porque que só entende quem vive aquilo ali. Então, eu afastava o máximo que eu podia de contar coisas ruins pra eles. Então, todas as vezes que ele me ligava, não, pai, aqui tá tudo bem, não sei o que, mãe. Nossa, eu tô gostando da beça, não sei o que e tudo mais. O que eu falava mesmo era pra rapaziada que andava comigo ali, pô, negão, isso aqui tá pau, não sei o que e tudo mais, isso aqui tá mais complicado, mais difícil, mas assim, pros meus pais em si, nunca, nunca, nunca. E respondendo a tua primeira pergunta ali, cara, eu sempre falo que a pessoa ela precisa sair de casa, principalmente, sei lá, se quiser ser mais independente e tudo mais, a ideia de sair de casa é muito boa, porque a partir do momento que você se vê com um problema e só você pode resolver, é o momento que tu mais amadurece, assim. Eu acho que Porque esse é o ponto-chave da situação, isso né? aí, tu não vai ter pai pra ligar, mãe pra ligar, pra resolver teus problemas. Ó, mãe, vem aqui, não sei o que, pra resolver. Não, negão. Tu tá com problema? Beleza, agora tu vai sentar e tentar solucionar da melhor forma possível. É você que vai ter que destrinchar alguma coisa ali na tua mente pra resolver aquela situação. Então eu falo que esse processo ele é crucial e é o que transforma o menino pro homem, né? É esse processo de amadurecimento. Então, sempre que for possível, quer dizer, se for possível e se for necessário, sai de casa ali porque o camarada ele cresce Eu bati muito. nessa tecla porque, assim, tem muita gente também que a gente tem que saber equilibrar isso, né? Muita gente também que tentando resolver todo o problema sozinho e acaba, enfim, Sim. ficando doente ali, ficando depressivo, como o caso do Thiago, ele falou que ele ficou uma pré-depressão, a sorte que chega um amigo lá, né? Na camaradagem, que a gente sabe que existe nas forças militares, né? E o cara percebeu que ele tava meio para baixo, e aí, tipo assim, deu uma salvada na vida dele. Mas isso também é importante o cara entender que tentar achar esse equilíbrio, né? De entender que, por mais que você não traga problema para casa, mas que tenha de repente um canga lá, né? Ou Sim. seja, um parceiro para que a gente possa dividir os problemas, que a gente possa falar, pô, cara, hoje eu não tô legal. Eu acho que a galera acaba também se conhecendo, né? Assim, acaba vendo hoje você tá um cara menos falante. Com certeza. Hoje você tá um cara que teoricamente, tipo, não quer brincar com ninguém ali, não quer jogar o futebol que você sempre gosta. Então, tem algum cenário assim que aconteceu que você, tipo assim, dividiu uma parada mais séria e que você pode falar para no sentido abrir aqui, mas assim, que não vai atrapalhar Uhum. no sentido da relação com seus pais, né? Porque eles não vão ficar chateados porque você escondeu. Ou só com essa situação que você já comentou que. O exemplo em si eu não lembro de fato o que aconteceu. Se eu estivesse falando aqui, eu estaria mentindo. Mas alguns momentos sim aconteceram de eu estar mais desanimado e tudo mais com o que estava acontecendo, ou qualquer coisa do tipo, às vezes. E a coisa rolha, assim, quando o cara não tem maturidade, simplesmente pelo fato dele não ter desempenhado bem no dia, ele se sente mal, entendeu? E eu sempre fui um cara que me cobrei muito sobre as coisas. Então era basicamente sobre isso, de não desempenhei tão bem, e aí chegava pra um parceiro meu, que era mais ou menos o Brotas ali, o Barreira e tudo mais. A gente chegava, conversava, e ele, pô, às vezes eles iam fazer isso comigo também, de não ligar pros pais. É justamente, a nossa ideia de não ligar pros pais era porque eles não teriam a realidade do que tá acontecendo, e às vezes, sei lá, preocuparia mais do que poderia ajudar, entendeu? Então era mais nessa ideia. Então sempre que a gente podia se resolver ali entre a gente ali de conversar, de um dar uma moral pro outro. E o que você falou é crucial, assim, porque lá dentro a gente convive 24 horas, né? Então é muito fácil tu perceber quando o cara tá mal, quando o cara tá feliz, a beça, ou quando ele tá muito depressivo. Então a gente sempre vai tentando se ajudar ali. Eu falo que o exército, ele traz um espírito de camaradagem muito grande, cara. Muito grande, por tudo que a gente vivencia e participa ali dentro, né? É porque um só tem o outro, na realidade, né? É isso Ali aí. é a galera da companhia, o Kang, enfim, a galera. Agora eu vou falar da parte boa, né? Assim, depois que passa o problema, depois que a gente passa na prova, o que você, assim, o que você vive, não é o que tem de material. Material a gente compra e troca, isso aí é o de menos, né? Mas o que você consegue, assim, dimensionar aqui pra gente, um exemplo até mais bobo, de que você vive hoje, no sentido com o seu concurso, com o seu salário, enfim, o que você consegue dimensionar pra galera que e para a galera que está assistindo, para ela entender que, cara, eu vou pagar essa etapa aqui, vou economizar o dinheiro que eu tiver, vou economizar meu tempo, vou abdicar, não vou jogar meu futebolzinho no final de semana, não vou sair com ninguém, não vou pro show, porque eu sei que daqui a 2, 3, 4 anos eu vou ver coisas que eu, assim, se eu não pagar essa etapa aqui agora, eu não vou vivenciar isso lá. Isso precisa ser material, nada demais, não é sobre dinheiro aqui. É pela ideia, assim, o que você conseguiu nesse período que você está formado, né? Você já saiu de casa há bastante tempo. O que você conseguiu viver que você, na época, você olha pra trás e fala, cara, eu vivi essa parada aqui que, pô, pra mim era surreal eu pensar da onde eu vim, pra onde eu tô hoje. Ou então até, sei lá, tu foi, sei lá, numa tardezinha, um exemplo, lá em Fortaleza, bagulho que, pô, financeiramente falando, se você tivesse normal, certamente
não é ter Com essa certeza. condição de vivenciar isso. Eu acho que as minhas paradas são mais financeiras mesmo, porque assim, eu pude conhecer Fortaleza através do concurso público, eu pude ir ao Paraguai através do concurso público, eu pude conhecer Santa Cruz do Sul, que eu não tinha ideia de que existia, e lá tem Oktoberfest, enfim, tem várias situações, é outra cultura. Então, assim, é o que eu tô falando, eu tive ganho muito cultural, intelectual, me relacionei com diversas pessoas no mundo, conheci outras culturas, outras formas de pensar. Então eu digo que o concurso ele me deu muito, muito essa situação para quem vem de Ricardo. Por isso que eu digo que eu vivo hoje, e você bateu a tecla ali no ponto, é algo extraordinário já comparado à realidade que eu tinha, né? Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, eu tenho tudo aquilo que o Alexandre de 8 anos sonhava e que via o tio fazer. Então, assim, isso eu até me arrepio de falar uma parada dessa, Foda, porque foda. é real, pô. Que eu olhava, pô, eu tinha 8 anos e eu via o meu tio lá com o carrinho dele, saindo pra missão e tudo mais, botando a farda dele, partindo pra missão. Hoje, sou eu que faço isso. E o mais gratificante disso tudo, negão, é que hoje eu sou referência pros meus sobrinhos, sabe? Então eu tenho 2 sobrinhos que são fascinados pelo exército e hoje eles me veem como referência. Então, pô, levei esses moleques no batalhão lá, mano. Meus pais viajaram pra lá e levaram eles, né? Nossa, estavam igual, sei lá. Nossa, o que eles curtiram dentro daquele quartel, assim. E era exatamente o que meu tio fazia comigo. Então acho que isso seria muito mais do que o ganho financeiro, do que o ganho material ali, né? Seria a questão de ser referência e poder. E eu sei que eles vão conseguir olhar pra frente e falar. Quer dizer, eles já estudam, né? Mas mais à frente, porque eles vão falar: caraca, meu tio conseguiu e veio daqui também. Morando na mesma vila que eu moro. Então, assim, eu consigo, eu posso também. Então, acho que o maior ganho pra mim de todos é esse, assim. De Eles têm quantos anos agora? 10 e 11. 10 ou 11. E Isso, maneiro de 10, falar 11 isso, mais né? ou menos. Porque, teoricamente, é o espelho, né? Porque, por exemplo, aconteceu com o teu tio pra você e hoje, certamente, eu imagino que seu tio também, porra, tem orgulho fudido da tua história, né? Sim, E ele sabia que ele plantou essa sementinha em com você. certeza. E você tá plantando a sementinha no teu sobrinho vai plantar a sementinha no colega ou no filho dele, enfim, ou teoricamente vai rodar essa ideia na família, né? Então, assim, já vou te parabenizar aqui, a gente vai se caminhar pro final nesse caso. Eu te conheço desde novo, né? Então, para mim é muito fácil falar sobre a sua trajetória. Entendo que esse episódio que a gente está gravando, ele vai bater muito na tecla da maturidade, do querer, do saber também, né? Do saber ouvir, porque eu acho que você, dos alunos que eu tive, eu acho que tu é o cara assim que mais é humilde para ouvir, mano. E eu falo isso, já falei para você várias vezes, não? Tô falando aqui porque tá gravado, mas enfim, para deixar registrado. E eu acho que isso é uma virtude, cara, do ser humano que eu vou te falar. Tu vai saber chegar em qualquer lugar, vai saber sair. Isso é muito importante pro cara que é novo. Às vezes tem um cara que é novo que quer fazer gracinha, que quer aparecer. O cara até que é um cara bom mesmo. Só que ele, às vezes, ele não se comporta, ele não condiz com a situação, né, que ele tem para viver se ele se perder. Então, assim, vou deixar meus parabéns. A gente sempre deixa aberto o final aqui para se você quiser agradecer alguém ou comentar algo assim, de repente, que você queira falar para algum amigo de lá que você deixou, ou para sua família também. Enfim, para os seus sobrinhos, né, que certamente vão assistir depois. E, cara, te agradeço, te parabenizo pela tua história, que tu sabe que virei o teu fã, né? Tipo, depois que eu te dei aula e vi que automaticamente você seguiu o seu caminho. E entendo que você ainda tem muito a crescer. Amém. Certamente você tem só 25 anos, né? Queria eu ter meus 25 anos, meu Deus. Mas, enfim, você já passou em outro concurso. Ah, não deu certo? Deu certo. Cara, já deu certo. Eu Amém. considero que vencer, né? Eu falo para todo mundo, vencer é você sair do ponto 0 chegar no ponto 1. Óbvio que você chegar no ponto 5, ponto 10, pô, tu venceu pra caramba, mas vencer é o mínimo. Se mudou o mínimo da sua vida, já tá vencendo. E aí, seguir vencendo, eu tenho certeza que você vai seguir essa caminhada aí, porque tu é um cara diferenciado, irmão. Parabéns por tudo aí. E obrigado aí pelo teu depoimento pra galera. Tá aberto pra você agradecer aí, falar o que você tiver pra falar. Obrigado, obrigado de verdade, obrigado pelas palavras. Você sabe que tu é um cara que eu sempre tive como espelho e essa situação de ouvir assim, eu também sempre te ouvi muito. Então, eu acho que tu é uma das referências também pra eu estar aqui. Eu acho que se eu fosse falar das minhas referências, eu teria inúmeras, em diversas áreas da minha vida. Mas tu é um cara que com certeza moldou o Alexandre que eu sou hoje, fez eu chegar onde eu tô. Simplesmente até por enxergar potencial, entendeu? Então eu lembro que diversas vezes eu te mandava mensagem de 2, 3 horas da manhã, e aí quando você podia, você respondia e tudo mais. Então acho que foi de grande valia ter essa participação aqui, ter participado da minha vida, porque eu tenho certeza que moldou muito onde eu cheguei. E aí, pra agradecer diversas pessoas, assim, se eu fizer nominalmente, a gente vai ficar aqui muito tempo, né? Mas assim, eu gostaria de agradecer imensamente a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Pô, minha irmã é 10 pra mim, meus sobrinhos também, que provavelmente vão ver esse vídeo. Rapaziada, eu continuo estudando que vai dar certo.
Pro pessoal que eu tô hoje, Barreira, Brotas, enfim. Gabriele também tá me ajudando a beça. São pessoas que me ajudam nesse novo Alexandre concurseiro, né? E que se Deus quiser, assim, eu vou chegar em muitas áreas da minha vida. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, foi o que eu falei. Se eu fosse agradecer nominalmente, eu poderia passar muito tempo aqui falando, né? Mas, pô, pra quem tá assistindo, saiba que quem participou da minha vida, graças a Deus, moldou o Alexandre que eu sou hoje. Seja com palavras boas, graças a Deus eu tive muitas, assim, nunca tive ninguém que chegasse pra mim e falasse que eu não ia conseguir alguma coisa. Graças a Deus eu sempre fui rodeado de pessoas muito boas e que participaram da minha vida de alguma forma sempre positiva, né? Então, no mais é isso. Gostaria de agradecer todo mundo. E uma mensagem pra rapaziada que tá estudando é, cara, faz, que uma hora vai dar certo. Ah, mas tá ruim, tá difícil, negão, faz. Continua. Que uma hora vai dar certo. Ah, tomei porrada no primeiro, no segundo e no terceiro concurso. Tudo bem, continua estudando que... E se tomar porrada no quarto também? Beleza, tomou porrada no quarto, vai pro quinto. Acho que as pessoas têm muito medo, às vezes, de se frustrar. Isso é uma parada que... Não sei se é por questão de Instagram, enfim, isso é outra discussão. Mas o pessoal tem muito medo de tentar. Muito medo de tentar. Algo que não pode acontecer, porque esse camarada... Aquilo que eu falei, eu tenho duas opções. Ou viver a vida que eu vivo hoje, graças a Deus, eu vou viver com dignidade, ou eu tentar arriscar alguma coisa nova, entendeu? Tentar arriscar um passo maior. Vamos morrer tentando, né? Melhor morrer tentando do que morrer de não tentar, né? Exatamente. Galera, é isso aí. Mais um episódio pra vocês. Sigam nossas páginas aí, por favor, nas redes sociais. Sigam o meu Instagram, pessoal. Instagram do Anderson. E aí, até o próximo episódio. Um abraço.